Pode chegar junto. Olá, pode chegar junto. Este é o podcast que vai te ajudar a se proteger de golpes. Eu sou Flávio Grossi, delegado de polícia do time do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, eu sou Rafael Fernandes, coordenador do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos e fiquem com a gente. A inteligência artificial, ou IA, está cada vez mais presente nas nossas vidas. Desde o lançamento do ChatGPT, o acesso à tecnologia se tornou corriqueiro. A inteligência artificial pode ajudar muito a resolver problemas do nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal. Mas, como toda tecnologia, existe a dualidade, o lado bom e o lado sombrio. Os golpistas estão cada vez mais espertos e tecnológicos e não hesitam em usar essa tecnologia para cometer crimes. Comigo e com o promotor de justiça, Rafael Fernandes, está o delegado de Polícia Civil do Estado do Piauí, Alessandro Barreto, que atua como coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Dr. Alessandro é escritor, estudioso de cibersegurança, ocupou diversos cargos públicos nessa área e possui larga experiência, sendo hoje a referência nacional para os operadores de direito quando se fala em crimes cibernéticos. Dr. Alessandro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Dr. Flávio, Dr. Rafael, obrigado pelo convite, por estar aqui no Pode Chegar Junto e falar de um tema tão relevante, inteligência artificial, e principalmente poder passar algumas dicas de segurança e de proteção para todos que nos escutam. Doutor, explica para a gente o que é inteligência artificial e por que ela está sendo tão usada pelos criminosos hoje. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo no conceito. O que é inteligência artificial? É o poder da máquina de ver, tomar decisões, ouvir e, às vezes, até pensar como ser humano. Então, a gente tem visto aí nos últimos anos essa evolução rápida de várias ferramentas, de várias tecnologias que estão nos ajudando a ter maior desempenho e a ser bem mais eficaz. E por que hoje os criminosos elegeram essa tecnologia para o uso no cometimento de crimes? Excelente questionamento, Dr. Flávio. Vamos lá. Ela vai deixar o indivíduo, seja ele do bem ou do mal, mais eficaz. Há alguns anos eu costumava palestrar e dizia, olhe, tenha cuidado com mensagens que vêm com erros de português, a grafia. Hoje eu já não recomendo isso. Por quê? Porque o criminoso utiliza ferramentas disponíveis para criar campanhas de phishing, de mandar mensagens corretas e mensagens mais convincentes. Então ela consegue, de alguma forma, impulsionar essa atividade, alcançar um número maior de vítimas e deixar o crime mais que perfeito. Nosso público, então, pode entender que é um crime turbinado. Com certeza. Você falou muito bem o uso dual da tecnologia. O que é esse uso dual? São mecanismos, ferramentas que são criadas com finalidade ilícita e são utilizadas ilicitamente. O que é que o criminoso está fazendo? Ele está utilizando isso para impulsionar, para ser mais convincente e para poder, no final de tudo, principalmente quando fala de fraude eletrônica, é o dinheiro, é auferir lucros ilícitos. Alessandro, mas a gente falando em dualidade da IA, a gente não pode esquecer também que a IA, né, como você mencionou no início, né, da sua fala, que a IA ela também pode, né, nos ajudar também, né, a impulsionar, né, uma série de atividades na nossa vida, né? Gostaria que você falasse também um pouco de como que a IA pode ser utilizada para facilitar a nossa vida, né, de várias formas, mas também como que a IA pode ser utilizada para fazer frente, vamos dizer, como que a IA do bem pode ser utilizada para tentar neutralizar a IA do mal. Tá, excelente questionamento, doutor Rafael. Acho que a inteligência artificial, o objetivo dela, 99,99%, ela tem como objetivo finalidade lícita. Então, ajudar no processamento de dados, na tomada de decisões,
A parte da indústria do turismo vai ganhar muito com isso. A parte do cinema, música, filmes, vai ganhar bastante. Então, assim, ela tem como principal foco ajudar o ser humano, ajudar a tomada de decisões. Alguns indivíduos falam que ela vai causar desemprego e tudo. Eu não vejo com esse foco. Eu vejo que ela vai reduzir nosso tempo à metade, né? Eu, como policial, eu tenho utilizado alguns recursos que têm me deixado muito mais ágil, muito mais rápido. Tarefas que demoravam um período, elas são reduzidas bastante com esse uso benéfico. Então, as possibilidades são inúmeras e a gente não deve culpar a tecnologia. Acho que a culpa é de um criminoso que fica entre a cadeira e o computador, utilizando ferramentas lícitas para praticar o mal. Isso é muito importante para o ouvinte entender, que a gente tem que tirar o estigma da inteligência artificial. Ela veio para ajudar, para complementar. Apesar do foco aqui ser cometimento de crimes, ele está impulsionando várias atividades lícitas. Na nossa profissão, operadores do direito aqui, a gente tem sido amplamente apoiado pela inteligência artificial. É algo muito bom que vem acrescentar, inclusive, no combate ao crime, né? Com certeza. A gente já nota aí várias polícias já utilizando, tribunais utilizando, para justamente dar agilidade, conseguir uma tomada de decisão mais rápida, conseguir solucionar problemas complexos. Então, isso tem ajudado com frequência. Eu mesmo tenho utilizado para criar meus GPTs, até na área de fraude, para ele me responder, fazer até leitura das políticas de privacidade e termos de uso dos serviços, elas são bem complexas. Então, quando você coloca a inteligência artificial para essa tomada de decisão, para analisar esse volume de dados, aí você passa a entender, por exemplo, que você não precisa de uma ordem judicial para remover uma conta impostora. Então, você vai ver como é que a plataforma entende e te dá uma resposta bem rápida. Inclusive, as grandes big techs, as grandes plataformas, né, são grandes utilizadoras da inteligência artificial para tentar neutralizar contas, né, que são criadas com objetivos fraudulentos, né? Em reuniões que a gente tem tido, né, com algumas, a gente tem pelo menos tido essa informação de que a IA, né, é usada, né, muitas vezes para essa derrubada, né, de contas de ofício. É isso aí, doutor Rafael. É a inteligência artificial do bem sendo utilizada para ajudar no uso, para atacar o uso incorreto da inteligência artificial. A gente vê, por exemplo, a foto foi criada por inteligência artificial. A inteligência artificial consegue identificar também essa criação. Quando ocorre a criação de áudio, uma das características que a gente vê bem legal é que o seguinte, quando o ser humano está falando, a voz tem respiração, tá? E quando é criado por inteligência artificial, isso não é identificado. Este é um texto narrado por um gerador de inteligência artificial. Como o nosso entrevistado acabou de dizer, repare que eu falo sem nenhum tipo de respiração. Fique atento a esses detalhes para não cair em golpes. Muito bem explicado, doutor Alessandro. Então, conta um pouco mais para a gente como essa tecnologia tem impulsionado esses crimes. O que acontece? O criminoso vai utilizar recursos para criar, por exemplo, campanhas de phishing. Ele vai criar voz de pessoas. Eu tenho recomendado, quando você recebe o áudio de alguém no WhatsApp, você tem que ter uma senha pré-definida. Qual é a senha? Para realmente confirmar se a pessoa mandou aquele áudio. Tem utilizado inteligência artificial. Nós vimos um caso recente aí até de criação de uma videochamada falsa para convencer a uma pessoa a fazer transferência de alguns milhões de dólares e foi convincente. Então, assim, esses recursos, ele tem nos trazido alguns questionamentos hoje e uma dificuldade em responder. Duas palavras bem subjetivas, o que é verdade e o que é mentira. Cada vez mais está difícil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água e continuaremos o bate-papo na sequência. Fique com a gente. É golpe sim. Você sabe quais são os golpes mais aplicados na internet? Na série É Golpe Sim,
você vai conhecer os principais atos criminosos praticados na internet e como se prevenir para não cair em nenhum desses golpes. São muitos e bem variados os golpes aplicados pelos criminosos. Nas redes sociais, duvide de contas novas com poucas postagens e sem contato com o consumidor. Na internet, cuidado com sites novos, sem CNPJ, endereço ou outros contatos, e ainda aqueles que não vendiam aquele tipo de produto antes. Outra informação importante: não preencha cadastro sem verificar a empresa. Vendedor ou empresa sem boa reputação é um sinal de alerta. Fique atento, previna-se, não caia nesse golpe. Se você foi vítima de golpe na internet, faça uma denúncia ao Ministério Público. Ligue 127 ou acesse mpmg.mp.br. Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Rádio MP, em todo lugar, ao seu lado. Olá, voltamos com o Pode Chegar Junto, o podcast que vai te ajudar a se proteger de golpes. Hoje estamos conversando sobre inteligência artificial com o delegado de polícia do estado do Piauí, Dr. Alessandro Barreto. Vamos falar sobre golpes aplicados com inteligência artificial. Dr. Rafael, vamos lá? Doutor Alessandro, como que a inteligência artificial é usada pelos criminosos para realizar golpes e fraudes? Eu trago até um desafio. Quem de vocês que está nos acompanhando não já recebeu aquela ligação de uma instituição financeira? Compra indevida nas Casas Bahia, nas lojas americanas. Se você não concorda, digite 2 e passaremos para um atendente. Isso são tudo ataques automatizados. Os criminosos utilizam isso para convencer as vítimas a que tem algo errado. Isso é muito comum, doutor Rafael, é utilizar inteligência artificial com engenharia social. O que é engenharia social? É a arte de te convencer a fazer algo, a clicar no link, compra indevida, clique aqui e conteste. É o criminoso convencer a vítima que vai mandar um motoboy na casa dela e ela termina acreditando. O que o usuário tem que entender? Que banco não te liga para pedir senha, que banco não te liga para confirmar transação Pix e que banco não manda motoboy na tua casa. Na hora que alguém receber uma ligação dessa, que vai um motoboy na casa dele pegar um cartão, chama teu amigo da polícia para esperar. E é interessante aqui que a gente diferencie fraude de golpe. Por quê? Parece muito sutil, mas tem uma diferença bem peculiar como os criminosos atuam. Quando é que ocorre o golpe? Quando ocorre a interação com a vítima. Por exemplo, o criminoso convence a vítima a ir numa instituição financeira, numa máquina de autoatendimento e liberar um dispositivo informático. Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é o golpe. Já a fraude, não há interação da vítima. A fraude do cartão ausente, não há nenhuma interação com a vítima. Então, o que é que o criminoso faz? Ele utiliza algoritmos para gerar número de cartões de crédito com números válidos, data de vencimento válida, mas ele vai utilizar sites anjo para poder validar as CVVs. O CVV, o Código de Verificação e Validade, que está atrás do cartão. Então, tecnicamente, você pode ter seu cartão clonado sem nunca ter usado em lugar nenhum quando ocorre esse tipo de fraude. Tecnicamente, então, para o nosso ouvinte entender, o golpe depende da sua ação e a fraude acontece independente de qualquer ação da vítima. Correto. O golpe é mais comum. A fraude ela não ocorre com tanta frequência. Por quê? Porque o criminoso sempre vai atuar convencendo a vítima, utilizando técnicas de engenharia social e principalmente engenharia social do pânico. O que é isso? Clique aqui, senão você vai ter um prejuízo. Clique aqui, senão sua conta vai ser invadida.
Então, o usuário tem que ficar bem atento com relação a isso. E eu acho que um ponto muito importante quando a gente fala dessa engenharia social, né, como um potencializador para golpes, é que os nossos dados, né, já foram vazados. Os dados de quase todas as pessoas já sofreram vazamento. Inúmeras vezes os dados estão à disposição dos criminosos e por meio dos dados, doutor Alessandro, a gente tem uma visão de que fica muito mais fácil, né, conhecendo os dados das vítimas, os criminosos vamos dizer, induzirem, né, essas vítimas a cair nesses golpes, não é isso? É isso, doutor Rafael. O que a gente tem visto? Só me permita fazer um pequeno apontamento. Não foi os dados de quase todo mundo que vazou. Foi o dado de todos. Todos que estão nos ouvindo tiveram os dados vazados. Então, facilita muito para o criminoso, porque ele tem informação, tem um poder de convencimento. Se ele tem a informação, ele sabe como convencer e vai fazer com que as pessoas acreditem que é uma instituição financeira que está falando. Então, assim, esse vazamento de dados tem um outro problema que é atrelado a isso, que é a portabilidade indevida de números de telefones. Então, quando soma isso, o criminoso já conhece bem de engenharia social, fica muito fácil para se dar bem caso o usuário não esteja atento. Delegado Alessandro, você falou sobre portabilidade, suscitou alguns crimes, né, que acontecem aí. Explica para a gente quais são os principais crimes que a inteligência artificial potencializa. Como é que você pode delimitar para a gente, de uma forma bem ampla, o que os criminosos têm utilizado? O que é muito assustador para a gente é a utilização e a criação de deepfakes. O que são deepfakes? São montagens perfeitas de vídeo e de fotografias para convencer os usuários de que ele está interagindo com uma determinada pessoa. Então, assim, os softwares e aplicativos que são utilizados para isso estão cada vez mais acessíveis. Isso tem facilitado a vida do criminoso em fazer essas montagens, a montagem bem feita. O deepfake é aquela montagem bem feita. Já o shallow fake é a montagem rasa, é aquela montagem que você de pronto já identifica. A inteligência artificial, ela tem que ser utilizada para identificar esses comportamentos maliciosos. Por exemplo, por mais que ele faça uma montagem perfeita, um olhar clínico, um olhar de um perito e um olhar até mais atencioso do usuário vai identificar alguns comportamentos que ligam um alerta para um conteúdo criado por inteligência artificial, como, por exemplo, o piscar dos olhos, a voz sem emoção, o comportamento robotizado. Isso chama muita atenção. Então, se você está atento com isso e utiliza ferramentas para identificar esse comportamento, fica fácil. Essa deepfake, né? Essa montagem, ela atinge só a face, ela consegue fazer uma montagem corporal. A inteligência artificial, ela evoluiu nesse sentido. E aí é muito interessante também destacar se há pornografia infantil montada neste modelo de inteligência artificial? Sim, a gente tem visto com frequência montagens principalmente de crianças e adolescentes em cenas, em conteúdos de caráter sexual. E primeiro eu gostaria de advertir que isso é crime, tá? E principalmente quando se trata de montagem de imagem de criança e adolescente. É um crime tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas severas. E é importante que procurem a polícia, porque por mais que o crime seja praticado na internet, muitas vezes ele é até mais fácil de ser investigado do que um crime praticado nas ruas. Então essas montagens elas têm acontecido, as pessoas têm sido responsabilizadas, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que ele não pode ser utilizado com esse propósito. Além de montagens envolvendo criança e adolescente, esse ano tem eleição e a gente vai ver isso muito também sendo utilizado no período eleitoral. Então é importante que o eleitor fique atento com esse comportamento, quando receber um áudio de um candidato ou um vídeo, sempre ligar o desconfiômetro.
Será que é verdade? Realmente, esse momento de campanha eleitoral é um momento que requer atenção. A gente observa também campanhas publicitárias. O senhor observou essa movimentação de IA em campanhas publicitárias? Sim, se você fizer uma consulta até na biblioteca de anúncios da Meta, você vai ver algumas campanhas impulsionadas utilizando recursos de inteligência artificial para convencer o usuário a clicar em algo, para convencer o usuário a clicar em alguma coisa. Então tem que ficar atento com isso também. Doutor Alessandro, o senhor é um dos autores, né, do livro É Bom Demais para Ser Verdade, um e-book, né, que instrui o cidadão a melhor conhecer quais são as modalidades de golpe, o que ele pode fazer para se proteger. Então a gente queria saber um pouco mais, né, das formas de proteção tradicional, das formas de proteção tecnológica, como que a gente pode se armar, né, para navegar com segurança nesse campo minado aí, né, do ambiente cibernético, desse ambiente hiperconectado que a gente vive contra os golpes. Acho que a principal proteção, por mais que você, quem está nos escutando, não entenda de tecnologia, é ligar o desconfiômetro. Eu acho que essa é a principal. Se você tem um desconfiômetro num nível elevado, você já diminui muito a probabilidade de ataque. E como é que você liga esse desconfiômetro? Sempre se fazendo uma pergunta quando se deparar diante de oportunidades incríveis. É se perguntar, é bom demais para ser verdade? Ou está bom demais para ser verdade? Se a resposta for positiva, caia fora. Por que eu digo caia fora? Porque certamente você vai ser enganado. Eu já acho um absurdo as pessoas caírem em pirâmide financeira onde se promete rendimentos de 10% ao ano. Cara, isso não existe. Quem entende um pouquinho só de mercado financeiro sabe que isso não existe. E a pessoa acreditar, tem até a tabela do Pix, que você coloca R$100 e ganha R$500 em 5 minutos. Assim, então, acho que faltou você ligar o desconfiômetro. Eu acho que essa é a primeira parte. A segunda, os usuários, por mais que tenham seus dados vazados, eles têm que ter alguns cuidados na internet. Tem um autor que eu gosto muito, se chama Mark Goldman, que ele escreveu um livro chamado Crimes Futuros, que ele diz o seguinte: poste o passado e não o futuro. Não seja previsível, não coloque tanta informação sua, não coloque dados pessoais, geolocalização. Tem que ter esses cuidados. E um outro aspecto bem relevante é fazer as configurações de privacidade adequada. Deixa eu falar um ponto bem interessante que eu vejo aqui. Pelo amor de Deus, não repita senha. Tá? As pessoas culturalmente repetem senhas ou utilizam senhas 123, 123, 123, 4, 5, 6, 7, 8. 2019 foi a senha mais utilizada. Colocam um nome do pet, colocam data de aniversário, data de casamento, são óbvios. Então facilita muito esse ataque do criminoso. Por quê? Uma senha foi comprometida, diversas outras vinculadas também serão. Mas uma recomendação que eu adoro muito fazer é a questão de e-mail. Não utilize o mesmo e-mail para tudo. Por quê? Porque se esse e-mail for comprometido, todas as outras contas vinculadas ao e-mail também serão. É um ponto crucial. E, por fim, uma recomendação que eu acho bem importante é a questão de número de telefone. Nada contra nenhuma operadora de telefonia, nem o serviço que presta, mas não recomendo em hipótese nenhuma colocar o SMS como fator de proteção de conta. Só explica para o nosso público o que é o SMS. É aquele códigozinho que você vai, na hora de configurar o telefone, você coloca ele vinculado lá, porque se tiver problema com alguma conta, com acesso à conta, ele vai mandar um SMS para recuperar. O que acontece? Há uma problemática muito grande ainda no nosso país de portabilidade indevida de número de telefone. Então, se o criminoso faz a portabilidade indevida, todas as contas vinculadas por número de telefone serão atacadas. Aí ele recebe aquela mensagenzinha de texto que a gente usava antigamente. Isso. Que hoje está em desuso. Eu gosto de falar no sentido figurativo.
O SMS, ele é uma casa que você tem, sem muro, sem vigilância e com as portas abertas. O criminoso vai entrar na hora que quer. Então, entre os modelos de proteção, é o pior. É zero. É zero. Tá? É zero. Tá? Excelente observação. Acho que a recomendação é utilizar aplicativos autenticadores. Tá? Então, é como se você gerasse uma terceira camada para que evitar que tua conta seja comprometida. É 100% seguro? Bom, eu nunca posso falar que nada é 100% seguro, mas esse aplicativo autenticador, fazer um comparativo com a casa. É uma casa com um muro de 5 metros de altura, com cerca, com sensor de presença, com vigilante, com câmera. O criminoso ainda pode entrar? Ele pode encontrar uma vulnerabilidade, mas vai ser muito mais difícil. É aquela questão, né, doutor Alessandro? A segurança é feita de camadas, né? A gente não tem camadas absolutas, né? Mas a gente tem que sempre procurar, né, reforçá-las, né? E esses aplicativos de proteção, eles podem ser usados no que é o mais comum para a população? WhatsApp, Facebook, Instagram, pode ser facilmente utilizado? Sim, devem. Você consegue vincular as principais redes sociais e a conta de e-mail. E deixa eu fazer mais uma recomendação. Antigamente, o telefone celular era roubado, era furtado para ser revendido no comércio pelo preço que ele, um pouco abaixo do que ele era comprado. Hoje em dia, o smartphone ele é utilizado, ele é roubado com outro propósito, para pegar as informações que estão lá dentro. Então, assim, eu vejo algumas pessoas com uma dificuldade quando o celular é roubado. Por quê? Porque elas colocam no bloco de notas toda a sua vida. Senha de banco, senha de aplicativo, senha de e-mail, e o criminoso vai direto àquilo. E às vezes alguns até colocam, eu tiro uma foto da senha e coloco em arquivo. Cara, não faz isso, fica atento. E com essa enxurrada de informação, falamos sobre golpes praticados com o uso de inteligência artificial. Conversamos com o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, delegado Alessandro Barreto. Muito obrigado, doutor Flávio, doutor Rafael, por a oportunidade de estar aqui no Pode Chegar Junto e para passar informações para a população. Eu sou Flávio Grossi, delegado de polícia do time do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Rafael Fernandes, coordenador do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e gostaria aqui, mais uma vez, doutor Alessandro, de agradecer imensamente em nome do nosso GSI e do Ministério Público de Minas Gerais a sua presença, que muito abrilhantou esse episódio aqui do nosso podcast. Nos encontramos no próximo episódio do Pode Chegar Junto. Você pode nos ouvir no Spotify, YouTube e na Rádio MP. Até o próximo episódio. Pode chegar junto.